Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida, e nesse momento onde a gente quer meditar um pouquinho sobre esse momento da transfiguração de Jesus, que está no texto que a gente acabou de ler, Lucas 9, 28 a 36. É um momento maravilhoso. Jesus havia instruído seus discípulos, falado que ele veio nesse mundo para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. E aí diz o texto que ele pega, isso já é no final da tarde, e leva eles até um monte para orar. E enquanto Jesus está orando, o que acontece? Pedro, Tiago e João estão ali do lado, já meio com sono, passaram o dia inteiro com Jesus, e o rosto de Jesus começa a brilhar, 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 toda a face dele é uma glória que vem de dentro, ele é Deus, é a majestade divina se manifestando. E de repente ele começa a brilhar tanto que diz o texto que ofuscou os olhos deles, eles que estavam quase dormindo acordaram com o susto, o que está acontecendo? E aí aparece do lado Moisés e Elias, com a glória que Deus lhes deu, porque eles estavam nos céus. E então começam a conversar com Jesus sobre a morte de Jesus, que aconteceria alguns dias, algum tempo depois. E então os discípulos estão olhando aquilo, estão calados assistindo aquela cena. De repente, Moisés e Elias se afastam um pouco, e aí Pedro fala e diz: Senhor, muito bom a gente estar aqui, eu vou fazer 3 tendas, uma para ti, uma para José, uma para Moisés, uma para Elias, e daí vem uma nuvem e cobre tudo aquilo e some Moisés e Elias. Diz o texto que os discípulos ficam apavorados, e aí aparece só Jesus, e do meio da nuvem uma voz: este é meu filho amado, o meu eleito, o meu escolhido, a ele ouve. E todos eles se calaram. Ficaram até ali, depois desceram com Jesus. Este foi o momento da transfiguração que nos ensina muita coisa. Em primeiro lugar, a glória de Jesus vem dele mesmo. Ele é o verdadeiro Deus que veio como verdadeiro homem para poder morrer pelos nossos pecados. Ele havia já falado isso para os discípulos. Mas agora ele deixa transparecer um pouco da sua majestade divina. Quando ele fica translúcido, quando ele brilha, e aí aparece Moisés e Elias. Quem foi Moisés? Foi o grande homem do Antigo Testamento por quem Deus fez os maiores milagres já registrados na terra. 10 pragas no Egito, fez com que o mar se abrisse, conduziu o povo durante 40 anos pelo deserto, fazendo cair maná, fazendo sair água de pedra e protegendo. E, na hora de morrer, Deus não deixa Moisés entrar na terra prometida, mas também não deixa Moisés ficar enterrado em qualquer lugar. A Bíblia diz que Deus enterra Moisés e ninguém sabe onde é. Por quê? Porque se as pessoas soubessem o lugar da sepultura, com certeza haverá um lugar de romaria e uma idolatria iam fazer em cima de Moisés, que foi o grande homem do Antigo Testamento. Então Deus não permitiu isso acontecer. E Moisés foi para o céu e agora está ali com Jesus. Moisés é quem trouxe a lei, não só os 10 mandamentos, mas a lei cerimonial. Moisés é quem institui o culto que Deus pede que seja feito, onde Arão era o sumo sacerdote, onde tinham que ser sacrificados todos aqueles animais e principalmente aquele cordeiro sem defeito uma vez por ano, simbolizando que um dia Jesus, o Cordeiro de Deus, puro e perfeito, seria sacrificado em meu, em vosso, em lugar de todos os seres humanos. Então Moisés é quem fez tudo isso. E agora Jesus está ali, o Cordeiro de Deus que depois de um tempo seria sacrificado. E está falando com Jesus sobre isso, sobre o que aconteceria com ele. E também Elias. E quem é Elias? É o grande profeta. O que os profetas faziam? Eles proferiam a palavra de Deus, eram escolhidos por Deus para anunciar conversão, arrependimento para as pessoas, dizendo que existia perdão, para que eles ficassem fiéis a Deus. E é essa a missão de Jesus. Jesus veio anunciar arrependimento. Arrependei-vos, credes no Evangelho. Então Elias simboliza todos aqueles profetas, e ele não cala a boca. Ele não tem medo diante do terrível rei Acabe, da Jezabel, que era a rainha que mandava matar todo mundo. Ele enfrenta a idolatria com o poder de Deus. E quando ele se sente sozinho, Deus o acolhe. E através de um cicio, de uma brisa suave, Deus diz: ei Elias, tu não estás sozinho. Eu estou aqui contigo. E tu não estás sozinho, tem 7.000 pessoas que estão orando com você, que não dobraram os joelhos para Baal, que confiam em mim. E tu tem muita coisa para fazer. E agora esse grande profeta, que
que não morreu, foi levado por uma carruagem de fogo aos céus, está ali, junto com Jesus, conversando com Jesus. É um pequeno vislumbre da glória que nos espera nos céus. E isso Deus permite que Pedro, João e Tiago vejam, presenciem. Como será maravilhoso o céu. Aquele brilho, aquela glória mostra a pureza. Lá não haverá mais pecado. Lá não haverá mais problema nenhum. Só que Pedro quer ficar aqui, quer armar tenda. Às vezes a gente quer ficar aqui também, né? A gente se agarra demais às coisas terrenas, à nossa casa, ao nosso emprego, aos nossos amigos, à nossa família. Né? A gente não quer sair daqui, mas lá é bem melhor. Lá é muito melhor. E aí, quando Pedro está começando a se empolgar, uma voz, e é a voz de Deus, e diz: este é meu filho, calma, eu amo ele veio cumprir tudo aquilo que Moisés, os profetas, Moisés apontou através do culto até agora, e agora não precisa mais de sacerdotes, porque quando Jesus morrer, logo depois quando ele morre, o véu se rompe, dizendo que agora não precisam mais ser feito sacrifício, porque o sacrifício de Jesus por nós foi aceito. E sempre de novo na Santa Ceia, recebemos junto com o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, que nos lava do pecado, nos reveste de Cristo e fortalece a nossa fé. E o que acontece? A voz diz: a ele ouvi. Aquele grande milagre poderia confundir um pouco os discípulos. Às vezes os milagres confundem as pessoas. Muitas pessoas vão na igreja para ver milagre. O grande milagre aconteceu na cruz. Esse é o milagre. Deus amoroso dando a sua vida por mim e por cada um de nós, para nos ver nos céus. Por isso, o Pai diz: a ele ouvi. Ouçam o que Jesus tem a falar. E Jesus, quando os discípulos voltam, aqueles 70 que foram pregar, dizem: nós vimos grandes milagres, eles também se entusiasmaram. Nós vimos demônios saindo. Jesus diz: ei, isso não importa. O que importa é vocês terem o nome escrito lá no livro da vida. A ele ouvir, precisamos ouvir Jesus. O que importa realmente? Não são que as filosofias, as ideologias e tantas outras pessoas por aí falam. O que importa é ouvir Jesus. E o que Jesus diz? Eu morri por ti. Eu amo você. Eu quero ver você no céu. Permaneça fiel e fale, testemunhe, viva esta fé. Essa é a mensagem da transfiguração. Um vislumbre do céu aberto e duas questões principais: oração e palavra. Jesus subiu para orar. E ele diz para cada um de nós: orai sem cessar. O Pai mandou ouvir ele. Então vamos orar sem cessar. O que é orar? É conversar com Deus. Orar por quem? Por todas as pessoas. Menos pelos mortos, porque eles hoje já estão no céu e no inferno, de lá não sai mais. Orar em nome de quem? Em nome de Jesus, como Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome. Por quê? Porque ele é o único mediador, é o único salvador que morreu por nós. Orar quando? Sempre. Jesus orava sempre. Ora antes da refeição, depois da refeição, quando a gente dorme, quando a gente acorda, está em contato com Deus. Essa é a primeira mensagem da transfiguração. Orai sempre. Jesus foi orar. E a segunda é a que o Pai diz: a ele ouvi. Ou seja, ouçam a palavra de Deus. Nós temos muito tempo para oração. Acho que todos nós oramos todo dia. Mas aí vem a pergunta. E a segunda parte? A gente está ouvindo a palavra de Deus? A gente tem tempo para abrir a Bíblia, ler e deixar Deus falar com a gente? Ou a gente está sempre correndo? Precisa olhar o celular, precisa olhar a televisão, precisa fazer comida, precisa tomar banho, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa se divertir. Precisa tanta coisa e o mais importante não aconteceu. Lembram? Marta, quando ela está reclamando: pô, Maria, está eu ouvindo Jesus, manda vir trabalhar, limpar a casa. E Jesus: Marta, o mais importante é ouvir. É ouvir, aprender e executar, obedecer. Então que todos nós captemos essa mensagem da transfiguração. O céu nos aguarda, um lugar de glória, sem pecado. Um lugar onde a gente não quer mais sair. Enquanto aqui estamos, nós estamos em barracas passageiras, transitórias. Isso aqui tudo vai passar.
E enquanto aqui estamos, sejamos pessoas de oração, buscando a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Como o salmista diz, invoca-me no dia da angústia, eu vou te livrar e tu vai me glorificar. Quantas vezes a gente está com angústia, doente, cansado, apreensivo, vai acontecer isso, não vai acontecer. Agora tem o carnaval pela frente, quanta maldade, quanta coisa ruim. Então que Deus nos preserve de tudo isso. Que Deus converta corações que estão desviados. Então tem tanta oração, tanta súplica para a gente fazer. Então vamos orar e vamos sempre ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Seja no estudo bíblico, seja no culto, seja abrindo a Bíblia e lendo. E que não entre aqui e saia aqui, mas que fique no coração. Que a gente aprenda e que a gente viva essa palavra de Deus. Quando o Pai diz a ele ouvir, quer dizer, ouçam, aprendam e sigam. Essa é uma mensagem muito bonita que a transfiguração traz para nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, ouvindo, lendo, orando, aprendendo, ensinando e esperando a casa futura, onde não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima, onde estaremos na perfeição e na glória, junto com Jesus, com Moisés, com Elias e todos os outros que já partiram crendo. Que assim seja. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus até este grande dia chegar. Amém. Amém.